Boa noite a todos. Graça e paz da parte do nosso Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 11. Hoje estaremos expondo o que está descrito nos versos 11 e 12. Hebreus capítulo 11, versos 11 e 12. Louvado seja o nome do Senhor. Quero aproveitar e agradecer a presença de todos os visitantes, que Deus os abençoe, sintam-se muito bem-vindos. E aqui é o melhor lugar para se estar. Agradecemos a Deus pela sua vida, por ter vindo a este lugar para louvar e engrandecer o nome do Senhor junto conosco. Deus os abençoe. Hebreus capítulo 11, versos 11 e 12, leiamos então a inerrante, poderosa, suficiente e infalível palavra do Senhor que diz: Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Mantenha sua Bíblia aberta para que possamos acompanhar a exposição das Sagradas Escrituras. Pai, mais uma vez nos dirigimos a Ti em oração, agradecendo pela oportunidade, ó Senhor, de estar em Tua casa e aqui podermos, ó Deus, através da exposição da Tua palavra, ouvirmos a Tua voz de maneira clara, audível e compreensível, que o Senhor traga entendimento à nossa mente, ao nosso coração, do que o Senhor quer tratar conosco nesta noite. Pois creio, o Senhor nos trouxe a este lugar para tratar com o nosso coração. Que o Teu Espírito, ó Pai querido, seja, ó Pai amado, aquele que convence, que trata, que repreende, que constrange, que em nome de Jesus, cada um de nós, que aqui estamos, venhamos a sair deste lugar conscientes e convictos de que o Senhor nos trouxe aqui para falar conosco. Obrigado, Pai, pela vida de cada um dos Teus filhos, e que apesar de mim, ó Deus, o Senhor possa continuar a trabalhar neste lugar, a continuar transformando, restaurando, renovando, convertendo, trazendo, ó Deus querido, pessoas aos Teus pés, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, amém e amém. Obrigado, amado. Amados e queridos irmãos em Cristo, hoje eu estarei expondo o 15º sermão da série que tem por título Sobre Fé. 15 domingos em que nós estamos aqui debruçados no ensino a respeito da verdadeira fé, da genuína fé, do que de fato é uma fé verdadeira, o que de fato traz a veracidade de que estamos vivendo a verdadeira fé, e tomando como base o que está escrito no capítulo 11 da carta aos Hebreus. Um capítulo que, como nós já vimos, ele se estende na observância a respeito do que é fé e quais são as suas implicações na vida do cristão. Mas retornando aqui à sequência textual do capítulo, já que no domingo passado nós quebramos essa sequência, hoje eu quero pensar junto com os irmãos a respeito do que está escrito aqui nos versos 11 e 12. Versos onde o autor da carta ele se propõe a descrever o cumprimento da promessa que Deus fizera a Abraão a respeito do seu filho, justamente no que se refere ao filho da aliança, o filho que Deus promete como sendo aquele que será a aliança entre Deus e a nação e a descendência de Abraão. E é do conhecimento de todos nós que tanto Abraão como Sara já eram avançados em idade e já não podiam gerar filhos, e além do mais ainda havia o problema da esterilidade de Sara. Sara, uma mulher que sofria e que era estéril,
infértil, a sua madre não era capaz de gerar uma criança. Situação esta que por vezes suscitou o ceticismo e a desconfiança da parte de Sara, e não somente da parte de Sara, mas também da parte de Abraão. E nós vamos ver que sim, o nosso pai na fé também teve seus momentos de questionamentos e de dúvidas e de crises de fé. A Bíblia ela registra logo após o encontro que Abraão tem com Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, onde Abraão entrega o dízimo de tudo, e, enfim, tem aquele momento de experiência e ser abençoado pelo homem de Deus, como está registrado em Gênesis capítulo 15. A Bíblia fala que logo após esse encontro de Abraão com Melquisedeque, Deus fala com Abrão através de uma visão. No verso 1 do capítulo 15 de Gênesis, Deus fala com Abrão, dizendo: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo e grande será a sua recompensa. Uma fala dessa, vindo da parte de Deus, certamente alguns de nós iríamos pular de alegria, e iríamos dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor é o meu escudo, e que será grande a recompensa que o Senhor tem guardada para mim. Muitos de nós aqui talvez até nos esquecêssemos da promessa que Ele teria feito para nós, mas não foi assim com Abraão. No verso 2 diz que Abraão logo lhe pergunta, aproveita aquele momento em que Deus fala com ele, e pergunta: ó soberano Senhor, sei que tu és soberano, sei que nada foge ao teu controle, sei que todas as coisas estão no rumo que tu desejas que esteja. E ele diz: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? Então ele pergunta: Deus, o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? Aquele mesmo Eliezer que posteriormente é enviado pelo mesmo Abraão para ir buscar uma esposa, o filho da promessa. Ele pergunta a Deus: Deus, olha, quem vai ser meu herdeiro é Eliezer, já que o Senhor disse que vai me dar a recompensa e ainda não tenho filhos, será que será o Eliezer de Damasco o meu herdeiro? E nesse momento suscita um instante de crise de fé na vida de Abraão, nosso pai na fé. E ele olha para Deus e faz esse questionamento. E não somente isso, ele acrescenta: tu não me destes filho algum. E aí agora ele faz uma afirmação. O que antes ele pergunta, agora ele afirma: um servo da minha casa será o meu herdeiro. Ele já está pronto. Deus, eu estou decidindo agora. Eu determino. Não é assim, né, que o povo ensina por aí? Eu profetizo. Sabe nem o que é profecia e fica usando o termo totalmente fora de contexto. Enfim, vamos voltar aqui para o texto, senão eu vou e não volto mais. E aí ele faz essa afirmação: um servo da minha casa será meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta. O Senhor, não diria mais nada para um cara desse. Mas tu está pensando quem tu és. Mas o Senhor, o Senhor pensou: se eu fiz uma aliança com esse abençoado. E ele diz: olha, seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. O Senhor estava dizendo assim: olha o que eu fiz, olha para a minha criação, olha o que sou capaz de realizar. Olhe para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Sim, sua descendência, de um filho que eu lhe darei, e que será gerado de você mesmo. Nesse momento, Abrão ainda não tinha tido Ismael, mas mesmo envolto assim em uma provável crise de fé, no verso 6,
diz que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Amados, é muito importante nós sabermos de uma coisa, que momentos de crise de fé existirão. Agora, porém, permanecer nessa crise de fé que não é o natural, nem o normal daquele que tem fé no Senhor. Na realidade, quando estamos em momento de fraqueza, é que nós devemos nos aproximar de Deus, mas o que nós vemos geralmente é o contrário. Pessoas nos procuram e dizem assim: pastor, eu estou passando por um momento de crise de fé, e eu estou passando por um momento difícil e não vejo solução, não vejo, e ao invés de se aproximar mais de Deus, se distancia de Deus. Se afasta de Deus como se afastando de Deus e pudesse encontrar alguma solução fora de Deus. Ou, em outras palavras, com sua atitude dizendo: olha, Deus perdeu o controle da minha vida, então agora quem vai mandar na minha vida sou eu vou tomar as decisões a partir de agora, e enfim, eu não quero mais, quem vai ser o herdeiro vai ser o meu servo. Mas, na realidade, o homem que tem fé e que não está isento de crises na fé, ele entende e compreende que precisa correr para Deus e crer no Senhor, principalmente quando o Senhor fala, quando o Senhor o diz. Em outro momento, depois da intervenção de Sara, que na tentativa de ajudar a Deus, já percebeu que nós temos essa audácia de eu não vou ajudar Deus, Deus não está conseguindo, não entendeu como é que é para fazer, eu vou explicar para ele como é que é. Aí Sara, na tentativa de ajudar a Deus a cumprir a sua própria promessa, ela entrega a sua serva egípcia, Agar, para que ela tenha um filho com Abrão. E logo após, o próprio Senhor estabelecer a circuncisão como sinal da aliança com Abrão, onde Abrão agora já tem Ismael. Ismael nasceu da sua serva. Diz em Gênesis, está registrado em Gênesis 17, a partir do verso 5, que o Senhor olha para Abrão e diz: olha, Abrão, você não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Quando você vai para o verso 15, ainda do capítulo 17 de Gênesis, diz que Deus também diz a Abraão que de agora em diante a mulher dele já não mais se chamaria Sarai, mas seu nome seria Sara, porque eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. O que percebo nesse momento é que, olha, a primeira vez eu disse que um filho ia surgir, ia vir de você, eu iria lhe dar um filho. Talvez você esteja pensando: não, é Ismael, ou Ismael que é o meu filho, que Deus, não, é de Sara, a sua legítima esposa. É dela que suscitará o milagre do filho da aliança. Aí, por vezes, nós destacamos o riso de Sara quando ela ouve isso através de 3 varões. Mas esquecemos que também Abraão, ele ri. Diz no verso 17 que Abraão, ele nesse momento que o Senhor diz: olha, eu abençoarei por meio de Sara, eu darei a você um filho. Diz que no verso 17 Abraão, ele se prostra com o rosto em terra e ri. Ele riu-se e disse para si mesmo, ele pensando consigo mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E você percebe que nesse momento, num novo momento de crise de fé, Abraão passa a olhar para si mesmo. Ele começa a olhar para suas próprias limitações, como se fosse dele que surgisse algum tipo de benefício ou de algum milagre, ele fosse o causador da bênção, né? Tem gente que pensa que é assim, né? Não, eu sou o cara e eu só está acontecendo isso porque eu... Não. E Abraão diz, ele afirma, ele não pergunta: permite que Ismael seja o meu herdeiro.
Primeira vez eu disse que seria um servo. O Senhor disse, não, agora eu estou dizendo meu filho. É meu filho, Ismael. Verso 18, Abraão diz a Deus, permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus responde a Abraão. Verso 19. Na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes. Você vê nessa conversa e nesse inteirinho de relacionamento de Abraão com Deus, Deus mais uma vez explicando a ele como é que vai suceder a realização da promessa do próprio Deus. Ele está explicando, e o que percebo aqui é que por momentos nós mesmos passamos por isso. O Senhor explica, mostra como é desse jeito, irmãos. Olha, você, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E ao invés de irmos a Ele, nós nos afastamos dEle. Muitas vezes o Senhor diz assim, olha, não guarde para você as ansiedades, mas em tudo apresente ao Senhor com orações e com orações de graças e gratidão, que Deus vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, e a paz que excede todo entendimento guardará a sua mente e o seu coração nele. E por vezes nós nos afastamos do Senhor e muitas vezes nós estamos cegos nas nossas próprias limitações. Olhamos para nós mesmos, agora não tem mais jeito, não vou conseguir. A primeira coisa que aprendo com toda essa história de Abraão, principalmente relacionada ao seu filho, ao filho da promessa, é que ter fé não nos isenta de momentos de crise. Não nos isenta. Se você vai à igreja e a igreja promete para você, venha para Jesus que nunca mais você terá problemas, fuja, porque já é um problema. Venha para Jesus, porque agora... Não. Ter fé não nos isenta de momentos de crise. Porque o homem e a mulher de fé não quer dizer que são homens e mulheres perfeitos. Fé não é sinônimo de perfeição. Fé não é sinônimo de força em si mesmo. Aquele culto que é feito, culto para a fé, da fé para a fé, do poder da fé, de fé para a fé, isso é falácia. O culto é ao Senhor, em quem se origina a fé, se desenvolve a fé, e quem se finda a fé. É nele. Amados, o sinônimo mais apropriado para a fé é dependência. Sim, é dependência, porque o homem de fé, a mulher de fé, ele entende que não é, logo ele depende daquele que é. Ele sabe que não tem, logo ele depende daquele que possui todas as coisas. Ele sabe que não pode, mas ele tem aquele a quem recorrer e que pode todas as coisas, porque ele nos fortalece. Ter fé é perceber-se fraco e depender totalmente daquele que é forte. Isso é tão verdade, amados, que quando você vai, ainda na carta aos Hebreus, no capítulo 4, diz que o autor da carta ele vai escrever e vai dizer, olha, portanto, capítulo 4, a partir do verso 14, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, o que é que devemos fazer? Apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Nós temos alguém que nos representa, alguém que de fato está diante do Senhor, e quando nós passamos por momentos difíceis, Ele assim o sabe o que estamos passando. Mas o que é que nós devemos fazer diante disso? O autor da carta aos Hebreus responde no verso 16. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com
toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Sim, aproximemo-nos, nos voltemos para Ele. Geralmente, quando alguém me procura e diz que está em crise de fé, eu digo: ore ao Senhor e seja sincero com Ele. Primeiro, porque oração sem ser sincera não é oração. Você tem que chegar diante do Senhor: Senhor, meu servo que vai ser meu herdeiro, o Eliezer vai ser meu herdeiro. Você não tem nenhum Eliezer no seu relacionamento, mas você está entendendo o que eu estou falando. Senhor, é isso que vai acontecer comigo, eu vou terminar assim, desse jeito, longe do Senhor, envolto nos meus próprios dilemas. Amados, isso é característica de fato daquele que vive sob o domínio da carne. É uma verdade que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, ele vai falar justamente sobre a vida pelo Espírito. E ele vai dizer no verso 24 do capítulo 8 de Romanos: pois nessa esperança fomos salvos. Na esperança. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Corroborando, fazendo uma ponte com Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova de coisas que não vemos. Verso 25, Romanos 8. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Como podemos aguardar? Paulo ele vai dizer no verso 26. Aguardamos porque da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Que propósito? Verso 29. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E o que acontece com esses que estão sendo conformados à imagem do seu Filho? Acontece que a estes que predestinou, também chamou; aos que chamou, também justificou; aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você percebe que em todo tempo não se trata de mim, ou da minha capacidade, ou das minhas limitações, ou do meu intelecto, ou do meu conhecimento. Se trata dele, sempre ele, o Espírito, o Senhor, aquele que nos chamou, que nos justificou, aquele que nos glorificou, aquele que fez a obra, aquele que iniciou a obra e que há de concluí-la. Quando você vai para o verso 37, é por isso que quando chega no verso 37, o apóstolo Paulo percebe essa verdade, ele diz: olha, em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque ele nos amando, ele fez o que fez, nos chamou, nos justificou, nos glorificou. Aí ele diz: olha, agora estou convencido. Convencido de quê, Paulo? Verso 38. De que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, nem ninguém poderá nos arrebatar da mão do Todo-Poderoso. Isso é que é a verdade. É por isso que nós somos chamados a descansar. Descansar é isso. Descansar, na verdade, você saber que você não tem controle de coisa alguma, mas o Senhor tem o controle de todas as coisas.
É você saber na realidade que você não sabe de nada, mas Ele sabe todas as coisas. É compreender que você não entende e nem tem noção do que vai te acontecer daqui a poucos instantes, mas que o Senhor já escreveu. O Senhor já tem o controle, nada, nem 1 milímetro de nada da nossa história sai do controle das mãos do Senhor. Isso é que é a verdade, meus irmãos. É por isso, meus amados, que fazendo uma ponte a essa verdade é que nós entendemos que pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril, apesar das suas limitações, apesar de ser avançada de idade, ela recebe o dunamis, o poder para gerar um filho. Vê que não foi dela e nem de Abraão. Foi o próprio Deus. O mesmo dunamis que desce sobre a igreja no dia de Pentecostes. E capacita a igreja a ser igreja. O mesmo dunamis que faz com que a igreja esteja de pé até os dias de hoje, é o que vai sobre a vida de Abraão e de Sara. E você percebe aqui que o poder não se trata do poder pelo poder. Não é para agora Abraão e Sara é poderoso. É aquela ideia, eu sou espiritual, eu sou, né, a pessoa, sou profeta, eu sou isso, eu sou... Eu coloco, igual aquele emoji, que bota a mão. Não sabe de nada esse incircunciso. Mas voltando aqui para o exemplo de fé de Abraão. A percepção é que se dá no verso 11 que ele recebe o poder porque ele considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. A percepção que se dá é que pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho. Pela fé, é o mesmo que considerar aquele que prometeu fiel ao que ele prometeu. Nós podemos aqui, de maneira muito clara, compreender a verdade do texto, trocando essas duas frases como no início, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Abraão e também a própria Sara, apesar de ser estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho. Logo, fé é sinônimo de perceber quem é aquele que prometeu, e não somente quem é, mas confiar na sua fidelidade. Sim, o Deus fiel. Aquele mesmo Deus que no capítulo 12 de Gênesis, verso 1, chama Abraão. No verso 2, lhe faz uma promessa. A um homem de 75 anos e a uma mulher de 65. E agora passaram-se 24 anos e nada de filho da promessa. Capítulo 18 de Gênesis, verso 1, diz que Abraão estava sentado à frente da tenda e 3 varões, eles aparecem a Abraão. E os varões falam que em 1 ano, Sara teria um filho. E no verso 12 diz que Sara também riu. Sara, em crise de fé, olha para si mesma, percebe as suas fragilidades, limitações, percebe a sua incapacidade de ter um filho, e se esquece, mesmo que de certo modo, de certo momento, de quem prometeu. Nós somos especialistas em fazer isso, irmãos. Como nós somos especialistas? Nós, ao invés de nos colocarmos diante da promessa do Senhor, e nós queremos resolver as coisas à força, nós queremos ajudar a Deus, nós queremos ceder uma serva egípcia para que se cumpra a promessa, nós queremos de alguma forma dar um jeitinho, né? Não, eu vou resolver essa situação, e quando não consegue resolver, e tenta de todas as formas, e procura um, e procura outro, e se aconselha com um, se aconselha com outro, e por último é que diz, agora só me resta orar. Você já ouviu alguém dizer, agora só me resta orar, irmão? Não, incircunciso, não é resto, é vida. É início, meio e fim.
É através da oração que você vai entender e compreender qual é a vontade de Deus. O Senhor vai lhe orientar, lhe dar o direcionamento. Mas está muito difícil, pastor. Ele não disse que ia ser fácil. Não tem lugar nenhum na Bíblia dizendo que ia ser fácil. Mas o Senhor diz que em todo tempo estará conosco. Isso me faz entender na realidade que quando Sara ri, no verso 14, um dos varões olha para eles: por acaso existe alguma coisa difícil para Deus? Existe algo impossível que Deus não consiga fazer? Porque quando você começa a duvidar ou olhar para si mesmo, você de outra forma, ou em outras palavras, as suas atitudes estão dizendo assim: olha, até aqui Deus pode ir, mas chegou aqui, nem Deus. Nem Deus vai conseguir. Está vendo o herege que você se tornou? Herege de si mesmo. Aí você diz: não, pastor, eu não digo isso não. Você não diz com palavras, mas diz com atitudes. Pessoas que estão na igreja, mas que são totalmente ateus. Não creem no Senhor das Sagradas Escrituras. Na realidade, criaram um Deus no seu próprio coração e seguem o seu próprio coração como se o seu coração fosse Deus de si mesmo. E realmente é. E quando se percebe, olhando para o seu próprio coração, incapaz de fazer ou realizar aquilo que você gostaria de fazer, aí você olha para si e diz: esse Deus não é realmente esse Deus que está no seu coração, não consegue. Mas quando você olhar com os seus olhos fitos para o Senhor, se voltando para Ele, você vai compreender que é nele que devemos nos lançar, totalmente sem reservas, compreendendo que Ele tem o controle de todas as coisas, mesmo quando o caos se instaura, mesmo quando nós estamos passando por um vale de sombra e de morte, que não há perspectiva alguma, o Senhor está no controle de todas as coisas. E é nele que eu confio, não é na força do meu braço, não é no conhecimento que tenho, não é no meu próprio coração tendencioso ao pecado, corrompido, falho, mas é no Senhor que me chamou, que me justificou. Sim, essas são atitudes de fé. Quando eu percebo essa atitude de Sara, me recordo da atitude do sacerdote Zacarias, quando ele vai até o lugar santo dos santos e ele tem uma oportunidade de ouvir Deus através de um anjo, e o anjo lhe faz uma promessa de Zacarias: você vai ter um filho. Zacarias já avançado de idade. Aí Zacarias pergunta ao anjo: como posso ter certeza disso? Olha a pergunta que esse cara vai fazer. Como é que eu posso ter certeza de que eu vou ter um filho? Eu sou velho, a minha mulher é de idade avançada. Pronto, você vai ficar mudo, para parar de falar besteira. Ficou mudo até João nascer. Senhor, aí você percebe em um mesmo contexto uma atitude de fé totalmente diferente. Ainda em Lucas capítulo 1, verso 34, Maria faz uma pergunta de forma diferente. Ela diz: olha, como acontecerá isso se sou virgem? Em outras palavras, eu sei que vai acontecer, eu só quero saber como vai acontecer. A Bíblia diz no verso 38, ela diz: olha, depois que o anjo explica, descerá sobre vós o Espírito Santo e você dará luz a um filho. E ela diz no verso 38, eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Você percebe, Zacarias? Como posso ter certeza? E Maria, eu sei que vai acontecer, mas como é que vai acontecer?
Se o anjo também não tivesse dito a ela como iria acontecer, ela iria dizer a mesma coisa: eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E isso me traz uma verdade fundamental da nossa fé, que uma fé verdadeira, ela se fundamenta na palavra do Senhor. Que se cumpra, que faça-se em mim conforme a tua palavra. Não sou eu que determino, não sou eu que digo como vai ser, não sou eu que faço, é o Senhor. O verso 11 vai dizer que porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Não se trata do poder da fé na fé, mas do poder de em quem depositamos a nossa fé. Mas é pela fé que confiamos na fidelidade daquele que fez a promessa, que faz a promessa. Não foi por acaso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 10, verso 17, ele vai dizer: olha, a fé vem por ouvir a palavra, e a palavra é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. E você vai percebendo que nós vamos nos alimentando da palavra e vamos crescendo na fé. Você vai percebendo que uma pessoa que ela vai ficando raquítica na fé, desnutrida na fé, é uma pessoa que se afasta. É uma pessoa que quer viver sozinha, como se uma brasa pudesse sobreviver fora do braseiro. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses sobre a supremacia de Cristo, ele vai justamente no capítulo 1, a partir do verso 21, trazer essa verdade à tona, quando ele diz: antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram, a palavra, e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Um Evangelho de comunidade, um Evangelho que nós estamos caminhando juntos, sem nos afastarmos da esperança, sempre alicerçados e firmes na fé. Quando ele vai escrever essa mesma verdade na introdução de sua carta ao seu discípulo Tito, capítulo 1, a partir do verso 1, ele vai se identificar e diz: olha, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação a mim confiada, por ordem de Deus, nosso Salvador. Mas, pastor, como é que nós devemos aguardar o cumprimento dessa promessa? Sim, o cumprimento da promessa. E a resposta ainda está em Romanos capítulo 4, a partir do verso 18. O apóstolo Paulo também se utiliza da vida de Abraão para explicar como nós devemos aguardar o cumprimento da promessa. Ele diz no verso 18: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Você percebe que contra toda a esperança, contra todas as expectativas de não cumprimento da promessa, suas limitações, olhando para si, avançado de idade, mulher estéril, avançada de idade, mesmo assim, em esperança, creu. Verso 19: sem se enfraquecer na fé,
reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Você percebe que ele não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa, mas fraquejou na fé. Porém, foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Como isso aconteceu? Porque ele esteve plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Ele considerou fiel aquele que fez a promessa. Abraão, contra toda a esperança creu. Esse termo crer traz a ideia de que ele foi convencido e confiou. Ele não deixou a fé enfraquecer, ele não deixou a sua fé ficar doente. Ele não se entregou à sua crise. Ele não se entregou aos seus dilemas. Pastor, então quer dizer que quando eu tiver dilema, você vai ter, e eu também já tive muitos. Mas o que devo fazer? Olhar para Cristo. Se voltar para Ele. Se apegar à sua palavra. Estreitar seu relacionamento com o Senhor. Pastor, eu estou muito fraca, a carne é fraca. Então trate de fortalecer o espírito. Você percebe que toda a vida de pecado, ela tem sua origem em um primeiro pecado. Uma vida distante de Deus. Uma vida sem relacionamento com Deus. Uma vida que está querendo andar por si só. Uma vida que na realidade está querendo tomar os seus próprios rumos. Você vai adoecer, vai minguar até morrer. Isso é que é a verdade. Quando o apóstolo Paulo diz que ele não deixou a fé enfraquecer, ele quis dizer, olha, ele não deixou a fé ficar doente. Ele não se entregou à sua crise e aos seus dilemas de fé. Ele não olhou para as suas limitações. Diz que reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade. É um reconhecimento. Não é loucura a gente dizer, eu não consigo, não tenho como. É igual a percepção quando nós chegamos aqui há 6 anos atrás. Que eu olhei a situação de Senhor, se o Senhor não estiver aqui, bota para eu ficar bem longe daqui. Mas o Senhor chamou, o Senhor sustentou, e apesar de mim, Ele tem feito o que Ele tem feito, e Ele faria da mesma forma. O que eu tenho a agradecer ao Senhor, na verdade, é que eu estou tendo o privilégio de perceber o Senhor agir na vida de irmãos e irmãs, de forma maravilhosa, ao ponto de eu perceber que tudo é o Senhor, em todo o tempo. Ele reconheceu que seu corpo estava sem vitalidade. Ele não duvidou da promessa, verso 20. Mesmo assim não duvidou, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Ele acreditou no poder daquele que lhe prometeu. Sim, o Deus Todo-Poderoso, o que sabe, o que conhece, o que tem todo o poder. Mas voltando aqui para o verso 12 do capítulo 11 de Hebreus. O autor da carta vai dizer que assim, daquele homem já sem vitalidade, o autor ele deixa bem claro de que não foi por causa dele, nem ele em si. Ele estava sem vitalidade, ele não tinha mais como. Originaram-se descendentes, porque ele recebeu o poder do Senhor. E esses descendentes eram tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Amados, nós percebemos essa verdade, e quando nós retornamos a Romanos 4, a partir do verso 22, diz que em consequência disso, isso lhe foi também creditado como justiça.
As palavras lhe foi creditado, verso 23, não foram escritas apenas para ele. Sim, não foram, mas também para nós. Nós quem? A quem Deus creditará justiça, para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Então, que promessa é essa, pastor? A promessa está no verso 25. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Aleluia! É por isso que eu tenho certeza que naquele grande dia, quando eu chegar diante do Senhor, Ele vai olhar para mim e não vai ver a mim mesmo, as minhas pecaminosidades, as minhas limitações, as minhas fraquezas. Ele vai olhar o poder, a justiça, os créditos que vieram do próprio Cristo, que vai estar em mim, o Senhor que morreu pelos meus pecados e que ressuscitou para que eu não mais sofresse a penalidade pelos meus próprios pecados. Quando algumas pessoas olham para você, ou pelo menos para mim, já fizeram esse questionamento, dizem, olha, eu não gosto de crente, porque crente diz que vai para o céu. Ele pensa que é melhor do que todo mundo e vai para o céu. Eu disse, não, você não entendeu nada. Na realidade, crente, ele se percebe pior do que todo mundo, logo ele precisa de um Salvador. É o contrário. E nós temos certeza sim que vamos para o céu, sim, temos, mas não é por causa dos nossos créditos, das nossas obras, porque nós somos bons, não. É porque Ele foi aquele que abriu um novo e vivo caminho. Ele foi aquele que morreu por causa dos nossos pecados, levou sobre si a penalidade que nos era devida. A ira que era para ser derramada sobre nós, foi derramada sobre Ele. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele. Logo concluo dizendo, irmãos, esperemos aquele grande dia. Esperemos sim, com toda a confiança na promessa de Deus. Não se deixe enfraquecer na fé. Não fique mergulhado, olhando em suas próprias limitações. Não duvide da promessa. Louve ao Senhor e seja fortalecido. Acredite no poder dEle, que pode todas as coisas. Se coloque de pé e oremos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor é Deus de promessa, é Deus de aliança, é um Deus que está conosco em todo o tempo todo. E quando por vezes queremos fraquejar na fé, quando deixamos de olhar para o Senhor por alguns milésimos de instantes, nós tropeçamos, nós fraquejamos, mas nós sabemos, ó Deus, que Tu estás conosco em todo o tempo para nos fortalecer a fé. E é por isso, ó Senhor, que nós oramos ao Senhor, para que o Senhor nos ajude em todo o tempo, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Sem o Senhor nenhum passo sequer poderemos dar. É por isso, ó Pai amado, que nos entregamos a Ti. É por isso que assim como Abraão, nós confiamos no Senhor. Nós temos por fiel aquele que fez a promessa. Nós entendemos, ó Pai querido, a partir do entendimento que o Senhor mesmo nos deu, através do Senhor, do Teu Santo Espírito que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. É que nós estamos aqui nessa noite para cultuá-lo, para engrandecê-lo, para enaltecê-lo. Toda a glória, toda a exaltação ao Senhor. Aleluia, aleluia.